uma dúvida que paira aí sobre o ar com relação a esses profissionais aí do direito, professor. E, inclusive, com alguns profissionais que entram na nossa comunidade, que são advogados. Eles perguntam, pô, mas e essa questão aqui do combo rural, o kit vendas, como o Santiago falou, eu sou profissional advogado. Na verdade, talvez antes de entrar na comunidade eles façam essa pergunta. E aí o que é que acontece? Eu quero, na verdade, fazer isso mais como pergunta do que como eu vou utilizar aqui esse momento que nós temos com você, professor Haroldo. Nesse caso, em que advogados que aplicam o combo rural, a divulgação feita em parceria com outros profissionais que fazem serviços do combo rural, por exemplo, engenheiros, isso aí é um fator que seja proibido? Ou então, um profissional que aplica ali o combo rural, ele é advogado, ele está vendendo ali o combo rural em parceria com outros serviços, porque ele não pode executar ali funções como, por exemplo, o georreferenciamento. Isso aí, a legislação proíbe ele de fazer isso? Boa pergunta, ótima pergunta, é verdade. Entre outras questões que a OAB proíbe, é que eu divulgue a minha atividade junto com outras atividades. Então, por exemplo, eu não posso divulgar, um exemplo muito rápido aqui, e aí não sei se vai chegar tanto também ao rural. Muito comum, o advogado também, ele exercer atividade como corretor de imóveis. Então, por exemplo, eu sou advogado, mas eu prospecto clientes para comprar imóveis com oportunidades que eu tenho. Eu não posso divulgar isso. Então, eu não posso, não é que eu não possa ser um corretor de imóveis e ser um advogado. Mas no mesmo espaço físico, eu não posso desenvolver as duas atividades. Então, vamos supor que nós façamos aqui uma parceria entre o meu escritório de advocacia e a empresa de vocês. Eu não posso estabelecer isso no mesmo local, entregar ao meu cliente, por exemplo, olha, eu estou te entregando aqui uma usucapião para o seu terreno, a sua propriedade, e já estou te entregando uma empresa parceira minha que ela faz esse serviço. Não posso fazer. Nós podemos, assim, divulgar informações como nós estamos divulgando aqui, mas eu não posso simultaneamente entregar os dois produtos. Porque eu não posso misturar advocacia com outras atividades. Então, eu não posso, por exemplo, ter um escritório de advocacia e ter uma imobiliária. Eu não posso ter um escritório de advocacia e um escritório de engenharia. Agora, explicar às pessoas como que funciona uma usucapião que vai depender de outras atividades, como nós estamos fazendo aqui, evidentemente que eu posso fazer sem nenhum problema. Ótimo. Então, fica claro aí que pode ser feito pelo profissional do direito dentro da comunidade do combo rural, não é mesmo, Santiago? Perfeito, perfeito. E a gente sempre fala, professor, e é muito importante, não só para o público, nossos seguidores, e para o seu também, que a grande questão das parcerias, né? Então, a gente tem diversas áreas aqui que a gente pode ter parceiros, tá? Por exemplo, na área rural, nós temos sindicatos, né, que podem ser parceiros, que a gente pode ser parceiros na indicação de alguns clientes que eles precisam daqueles serviços. Sindicatos, a gente tem Secretaria de Agricultura do município, a gente tem corretores de imóveis, casas rurais, né? Então, todos esses locais que têm contato com o nosso cliente, proprietário de imóvel rural, a gente traz aqui que a gente pode ser parceiros, né? Pode estabelecer aquele tipo de parceria na indicação de algum cliente, né? E aí a gente traz também, né, essa possibilidade de fazer parcerias, né, daquele profissional, professor. E aí já é uma pergunta para você, né? Se pode ser feito ou não, né? Daquele profissional ter, por exemplo, eu tenho aquele meu cliente, Dr. João, ele comprou o combo rural, ele contratou o combo rural, a gente fez o combo rural e falou, ó, Dr. João, nesse caso aqui você precisa de um advogado para você prosseguir com a sua ação de uso capião, né? Sim. Pronto. E nesse caso, a gente pode oferecer, a gente não, pelo que você está falando, a gente não pode oferecer a regulação completa para o Dr. João. Por exemplo, falar assim, Dr. João, eu posso fazer a regulação completa para você e eu já tenho o meu parceiro advogado, né? Parceiro advogado, e a gente fazer um preço X, o combo rural com já a ação desse advogado parceiro. Ou eu tenho que fazer o combo rural primeiro e indicar aquele advogado parceiro para o advogado fechar esse combo rural.
com essa ação de uso capião com aquele cliente que já fez o combo rural? Só para eu entender o que eu realmente, né, para ficar claro para mim e para todo mundo da comunidade do combo rural, né? Tem uma pergunta que chega muito para a gente, né, Santiago? E por a gente não ser advogado, isso fica um pouco melhor de se responder nesse momento agora. Né? Sim. Não, eu vou te falar mais, assim, com maior humildade eu te respondo, tá? Eu nem sou especialista nessas questões de marketing da OAB, porque, assim, as regras da OAB, elas são muito rígidas, né? Então, assim, muita gente até critica, isso gera um engessamento demais da profissão. A gente entende qual é o propósito. Eles não querem, por exemplo, que você gere uma captação indevida. Eu não posso ter, por exemplo, uma parceria com a empresa de vocês que vocês me direcionem seus clientes para o meu escritório. Então, isso não pode. Então, por exemplo, a gente não pode estabelecer um convênio, uma participação, alguma coisa nesse sentido que, por exemplo, todo mundo que tiver o combo rural com vocês e precisar de um serviço jurídico, você direcione para o meu escritório. Ó, ainda vai lá no doutor Haroldo, quando você chegar aqui, você vai ter um desconto, porque já é cliente nosso, é parceiro nosso. A gente não pode firmar uma parceria dessa, porque isso não é possível. Porque, teoricamente, estaria fazendo uma captação indevida. Acontece que boa parte dos profissionais acabam criando uma rede de contato, ainda que não seja uma parceria oficial, acaba conhecendo e acaba indicando. Então, é natural. Se, por exemplo, se eu faço 2, 3 serviços para o Santiago, ele já conhece meu trabalho, já me confia, já confia no meu trabalho, já sabe o resultado do meu serviço, é natural que ele comece a me indicar. E não vai indicar o Pedro, que é um advogado que ele nunca viu na vida. É natural que isso aconteça. Agora, a gente não pode firmar uma parceria oficial, como eu mencionei, colocando, por exemplo, dentro da sua empresa, uma logo do meu escritório, você dizendo que o meu escritório é um escritório parceiro seu. Isso não pode ser captação indevida, porque você botou o escritório de advocacia vinculado à sua atividade. Aí já não é possível, entendeu? Mas se, por exemplo, você conhece o meu trabalho, conhece o meu serviço, indica ou recomenda o meu escritório, isso não tem nenhum problema. Como eu também posso recomendar engenheiros, recomendar empresas que eu conheço a atividade que ela exerce. Isso é tão importante. E é engraçado você fazer esse comentário que eu achei que fosse só na minha profissão que tivesse esses problemas, né? Na profissão de vocês também tem, na atividade de vocês também tem. Dentro do meu curso, por exemplo, quando eu falo de prática da advocacia, explico essas coisas, eu tenho um módulo dentro do curso só disso, que é o marketing jurídico, esclarecendo essas coisas. Então, esclarece como o advogado faz a divulgação dos seus conteúdos, como é que ele pode fazer a prospecção dos seus clientes, como é que ele pode fazer a captação dos seus clientes, porque o advogado não sabe fazer esse tipo de captação, esse tipo de prospecção de clientes, né? A gente até faz uma diferença, não é nem muito interessante usar a palavra captação, que parece que quando você está captando, você está pegando a pessoa e quase sequestrando para você. É prospectar o cliente, é mostrar ao cliente o seu valor, o seu serviço, né? Então, assim, também a pessoa não encontra esse tipo de serviço na faculdade, esse tipo de ensinamento na faculdade para ele, né? Mas respondendo a sua pergunta, assim, a gente pode fazer parcerias, mas não pode a parceria ser, digamos, paralela. Eu não posso colocar os 2 serviços oferecidos dentro do meu escritório. Não sei se na engenharia você pode colocar aí, por exemplo, o logo da sua empresa e colocar o escritório parceiro, mas o escritório de advocacia não pode estar... Vou dar meu exemplo. Você não pode colocar, por exemplo, no seu escritório de engenharia, colocar uma empresa de arquitetura que seja parceira. Eu acho que você pode fazer isso. Agora, eu já não posso. Eu já não posso colocar meu escritório, por exemplo, a BLP Advogados. Eu não posso colocar a BLP Advogados junto com uma outra empresa. Isso não é permitido. Então, professor Haroldo, só para finalizar essa questão aqui com o Marco, a melhor forma do profissional que trabalha com direito e aplica o combo rural trabalhar é justamente trabalhar com aquele marketing que a gente chama ali de criar o jardim, né? Ele mostrar todos os problemas da regularização fundiária, ele mostrar todas as dificuldades e as dores que existem no contexto de você ter um imóvel rural que não é regularizado. A questão aí que a gente citou aqui constantemente durante o nosso papo rural, as questões ali de posse e domínio, ele explicar, ele direcionar esse conteúdo aí para o âmbito rural, ele pode fazer isso perfeitamente. E esse cliente, quando chegar até ele, digamos, eu sou advogado, eu gerei esse conteúdo para o meu cliente, eu mostrei para ele que o imóvel dele está irregular porque é uma posse, não é um domínio, um exemplo do que a gente pode fazer aqui. Esse cliente chegou até mim, ele disse, poxa, eu vi aqui você falando aqui no seu conteúdo que meu imóvel está irregular, eu quero te contratar, eu quero fazer a uso capião. Aí sim, nesse momento, o profissional que é o advogado pode dizer o que esse cliente vai precisar, esse contratante vai precisar nesse processo de uso capião, que é sim aí, nesse momento,
o profissional engenheiro que vai fazer a medição do imóvel, que vai preparar a planta, que vai fazer o laudo de uso capião, digamos assim. E, nesse momento, o profissional que é o advogado, ele pode fazer dessa forma, não é isso? Exatamente isso, é isso aí. Você pode mostrar para o público em geral o conteúdo, qual o serviço que você presta. Então, se eu sou um advogado que faço divórcios, eu posso explicar questões sobre divórcios. Se eu sou um advogado que trabalho com combo rural, eu posso mostrar o que é um combo rural, como é que funciona, qual é a diferença de posse para domínio, etc., sem nenhum problema. E a partir daí você está mostrando um conteúdo atrativo e as pessoas vão lhe procurar. Isso não tem nenhum problema. Dessa forma é possível, sim.